Entre tantas formas que o diabo tem de roubar a palavra de Deus do nosso coração, é através da ansiedade. Mas você e eu sabemos que ficar ansioso não traz solução para as nossas dificuldades, mas sim afeta a nossa saúde, o nosso sono, nosso humor, nossa tranquilidade, afeta o nosso relacionamento e impede até o nosso crescimento emocional e espiritual. Será que imaginamos que somos capazes de solucionar todos os nossos problemas? Será que somos poderosos o suficiente para não depender da ajuda do nosso Pai, nos julgando melhores solucionadores do que Ele? Certamente, amados irmãos, nossas ideias para resolver algo não chegam nem perto da perfeição de Deus, que planeja tudo de forma minuciosa, fazendo com que todas as peças deste quebra-cabeça se encaixem de forma admirável. Ninguém poderia ter saídas tão perfeitas. Você já parou para pensar que, ao entregarmos as nossas aflições a Deus, nós estamos demonstrando, além da confiança nele, também humildade? No ato da entrega, nós reconhecemos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo vamos visualizar a grandeza de Deus, o seu amor, por causa do zelo que ele tem pela nossa vida. Depender de Deus é um privilégio. O privilégio de ser filho do Pai Celestial, depender dele não é algo que fazemos contrariados por falta de opção. Estamos diante do grande Eu Sou, o Criador de todas as coisas, o Deus que é mais do que suficiente, onipotente, onisciente e que ainda nos ama incondicionalmente. Por isso, ele cuida de nós como diz a sua palavra. Confie todas as situações da sua vida a esse Deus e descanse o seu coração, pois este exercício de fé vai fazer você crescer no seu relacionamento com o Pai e com certeza você viverá um mundo de paz. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus, né? A partir de agora estamos começando mais um programa, Um Novo Caminhar, né? Onde o nosso propósito e o nosso objetivo é estar levando tão somente a palavra de Deus até você e sua casa, através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Estamos contentes, estamos felizes, né? Mais uma vez, Deus proporciona para nós esta rica oportunidade, Deus oferece para nós esta rica oportunidade de estarmos aqui anunciando a salvação através de Jesus Cristo, anunciando a sua palavra. Nós estamos aproveitando esta oportunidade para anunciar para o Brasil e o mundo que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus perdoa os nossos pecados, que só Jesus nos leva
para o céu. Portanto, meus amados irmãos, sejam todos vocês muito bem-vindos, aonde você estiver, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e por falar de casa e família, né? Obrigado por estar aí abrindo as portas do seu lar, obrigado por abrir as portas da sua casa, irmão João, e nós podermos entrar para juntos cultuarmos ao nosso Deus, a nossa irmã Ivone Boaventura também está aí abrindo as portas do seu lar, né, irmã Ivone? Para que a gente possa entrar e juntos estarmos devotando um culto, tributando um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, onde Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, amados, sejam todos, portanto, muito bem-vindos, e quem vos saúda na paz de Cristo é o teu irmão Dalmo José, convidando para que você possa permanecer conosco, porque até o final do nosso trabalho a gente vai estar juntos aqui orando uns pelos outros e com certeza a mão do nosso Deus Todo-Poderoso vai estar nos abençoando, vai estar trazendo para nós as bênçãos que nós estamos precisando, que nós estamos necessitando. Amém? Graças a Deus. Nossa irmã Lourdes Suzigan também já está entrando no nosso programa, participando também conosco, né, irmã Lourdes? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, que a paz do nosso Deus seja com você e com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho, amados, teremos a palavra de Deus, daqui a pouquinho teremos louvor, a mensagem que salva, a mensagem que transforma a vida. Nós vamos estar ministrando nesta noite na programação Um Novo Caminhar, onde com certeza Deus vai estar falando com cada um de nós, né? E você que nos acompanha, e seja conosco compartilhando também a programação, fazendo com que a programação Um Novo Caminhar possa chegar até o seu amigo, seu colega, seu vizinho, ou seu familiar, enfim, que Deus possa derramar a bênção através do seu compartilhamento, porque você vai estar dessa forma sendo um missionário, sendo um evangelista, nos ajudando a pregoar a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam todos vocês muito bem-vindos. Acomodem-se aí no seu lar, no aconchego da sua casa. Se você estiver no seu veículo, cuidado ao dirigir, vá ouvindo a nossa programação e vá recebendo as suas bênçãos. Você que talvez esteja em todo o Brasil, acompanhando pelas estradas, trabalhando ainda nas rodovias do nosso país, que Deus te abençoe, uma ótima viagem para você, que Deus derrame muitas vitórias para você e para toda a sua casa. É o que nós, a família Um Novo Caminhar, estamos desejando em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu já quero, nesse comecinho de programa, fazer a oração inicial, e nessa oração já quero incluir o nome da minha prima Lourdes Suzigan, lá em Sumaré, acompanhando a nossa programação, né, Lourdes? Boa noite, seja bem-vinda, um abraço para você, para a Brenda, para a Tia Nilce, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, o Fábio também receba o nosso abraço em nome de Jesus, tá? Nosso irmão João Serdã, lá na cidade de Tupã, também acompanhando, já dizendo que está chovendo muito lá na cidade de Tupã, né? Aqui em Bauru, irmão João, tivemos uma pequena chuva muito, mas muito leve mesmo, nada mais do que isso no dia de hoje, mas ontem tivemos muita chuva também na cidade, né? Graças a Deus, deixa chover porque necessitamos muito desta chuva que vem aí abastecer, né? Todos os mananciais para a água ser em abundância, né? Graças a Deus. Forte abraço, irmão João. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Ivone Aparecida Boaventura também está acompanhando a gente, né? Ela está lá na cidade de Pedrinhas, no estado de Sergipe, acompanhando a programação. Um abraço para ela também, em nome de Jesus. A paz do Senhor, uma ótima noite para ela e para toda a família. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e quero também nessa oração colocar a minha casa, colocar também minha família, minha esposa Silvia, meu filho Mateus, minha filha Caroline, meu filho Daniel, toda a minha parentela, para que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Então, amados, vamos orar, vamos falar com Deus um pouquinho, um minutinho de oração neste começo de programa, apresentando também a nossa programação e que Deus venha falar conosco, que Deus venha na programação de hoje falar aos nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Momento de oração.
Nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, é no nome santo de Jesus Cristo que mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te exaltar, para Te glorificar, confiando, ó Pai, que a Tua mão está estendida, que a Tua mão está agora, Pai, aberta para abençoar a cada um de nós, abençoando, meu Pai, primeiramente a nossa programação, que é quem está agora propagando, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, levando, Senhor, aos quatro cantos da terra a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a programação. Venha usar, meu Pai, o ministro da Tua palavra desta noite. Venha abençoar, meu Pai, a todos quantos forem ouvir a mensagem de hoje. Que ela venha, meu Pai, trazer para o coração e para a alma um alívio. Venha trazer, meu Pai, um alimento para que possam servir-se deste maná e edificar a sua fé diante do Senhor, nosso Deus. Ó Pai de amor, Pai de graça, em nome de Jesus Cristo, venha alcançar, meu Pai, a cada irmão, a cada irmã, aonde quer que estejam acompanhando, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito especial. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Mari Grace. Abençoa, Senhor, o seu sobrinho Heitor, que está em casa se recuperando da saúde. Venha abençoar, meu Pai, a minha prima Lourdes, lá em Sumaré, que pede oração para Brenda, para o Fábio, para a Tia Nilce, para toda a família Múrgia, para toda a família Toste, as nossas orações. Também coloco, Senhor, a minha casa, a minha família, que nós possamos, meu Pai, a todo instante, a cada momento, estar sempre servindo ao Senhor. Abençoe, Senhor, a família do nosso irmão João Serdã. Abençoa, Senhor, a família da nossa irmã Ivone Boaventura. Enfim, Deus, que todos aqueles, meu Pai, que estão agora acompanhando em tempo real a nossa programação, que vão acompanhar em tempo real ainda no dia de hoje, ou aqueles que vão por vários motivos acompanharem, Senhor, as gravações que serão expostas tanto no YouTube quanto no Facebook, que posteriormente vão acompanhar, que também sejam todos agraciados pelo poder do Teu nome. Pai de amor, Pai de graça, venha abençoar, meu Pai, a programação de hoje. Usa-me, Senhor, como um instrumento, como uma ferramenta da Tua obra, a levar, meu Pai, um louvor que edifica, uma palavra que transforma, algo, meu Pai, que venha mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu apresento a programação e apresento toda a nossa audiência e contando, meu Pai, com a Tua resposta, eu quero, Senhor, já Te agradecer, engrandecendo e glorificando ao Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também nosso abraço, nosso carinho, né? A nossa saudação com a paz do Senhor para a nossa irmã Tereza Terada Trevisan, né? Também aí acompanhando a programação. Um abraço, irmã Tereza, Deus abençoe. Obrigado por estar aí mais uma vez conosco, compartilhando a nossa programação, ouvindo a santa palavra de Deus. Acomode-se, sente-se aí no sofá agora e vamos juntos adorar a esse Deus maravilhoso e passar esses momentos, né? Esses poucos minutos que nós temos, né? Na presença de Deus, orando, glorificando a Ele, ouvindo a palavra que Ele tem para nós, né? E adorando ao Senhor através do louvor. Forte abraço, então, minha querida irmã Tereza Trevisan, né? E através da irmã Tereza eu quero também mandar um abraço para o nosso amigo, nosso irmão, né? O pastor que sempre está aí com a gente, o pastor Lúcio Ricardo, né? Ele sempre também ministrando a palavra de Deus
todos os dias de manhã, 7 horas da manhã, ele já está a postos para cantar, adorar, louvar a Deus e ministrar também a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, nosso querido irmão, pastor Lúcio Ricardo, o nosso abraço, um abraço de toda a família, Um Novo Caminhar. Sabemos, né, dos afazeres dele, de não poder acompanhar a programação ao vivo, mas, de qualquer forma, que o Espírito de Deus possa estar agora levando para ele o nosso abraço e tocando no coração para que ele possa receber o nosso carinho e também as nossas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Também quero mandar um abraço para o nosso irmão Altamiro Mesquita, né? Também participando com a gente, deixando aí a sua participação. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Altamiro Mesquita. Entrando também aqui agora, dando uma boa noite, deixando também o seu recado e mandando a paz do Senhor, o nosso irmão presbítero André Fantini, nosso irmão André, que também coopera conosco, coopera com a programação Novo Caminhar, sempre com a gente, trazendo uma bonita palavra, trazendo sempre uma mensagem edificadora da palavra de Deus. Eu quero mandar aqui então a nossa saudação, nosso carinho e o nosso abraço para o presbítero André Fantini, a sua esposa e também para o seu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Quem está também nos acompanhando é o nosso irmão lá na cidade de Piratininga, né? Isso, lá em Piratininga, acompanhando a nossa programação. Um forte abraço para todos os nossos amados aí na cidade de Piratininga, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial, né? É o nosso irmão, fugiu o nome dele, cadê? Perdi o nome dele aqui no telefone, estava aqui até agora. Daqui a pouquinho eu vou localizar e vou estar trazendo o nome dele em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe, então, todos os nossos irmãos aí em Piratininga, né? Apareceu aqui de novo, nosso irmão José Roberto Amado. Um abraço, irmão José Roberto. Deus abençoe, meu querido colega de trabalho, colega de profissão. Estamos aí compartilhando a graça e a bênção de Deus, né? Forte abraço, irmão José Roberto. Que Deus derrame muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, amados. Vamos aí continuando então com a nossa programação. Daqui a pouquinho teremos louvor. Daqui a pouquinho vamos estar exaltando ao nosso Pai e vamos estar também aí trazendo a palavra de Deus desta noite, que com certeza Deus vai estar falando poderosamente comigo. Que antes da mensagem principal, né, a mensagem que a gente está ministrando, eu gostaria de deixar aqui também um pouquinho da palavra de Deus. Queria deixar também mais uma porção da palavra do Senhor Jesus Cristo desta noite. Muito bem, meus amados. Vamos aí então continuando com a nossa programação Um Novo Caminhar. Eu queria deixar aqui a minha participação e alguns versículos bíblicos para a nossa meditação, começando com o Salmo 34, verso 8. Salmos 34, verso 8, a palavra de Deus nos diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Meus amados, a bondade de Deus não tem como nós estarmos aqui tentando explicar. A bondade de Deus não consegue chegar ao entendimento humano. Nós vamos compreender, nós vamos ver esta bondade no nosso dia a dia, o quanto Deus oferece para nós, o que Ele nos oferece, mas entender a bondade de Deus é algo que a mente humana não consegue alcançar. É um entendimento do ser humano muito, mas muito limitado para tentar compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é bom. E esta bondade, ela vem desde a sua criação. Antes da criação do homem, antes de Deus criar tudo que hoje nós temos, tudo que existe no universo, Deus ele já era bom. Ele sempre foi bom, sempre será bom, porque ele tem que amar aquilo que ele cria. Apenas a sua criatura é que cai na desobediência e chama para si as consequências deste custo que ele está fazendo de desobedecer ao nosso Deus. Mas a bondade do Senhor, ela é ilimitada. E a bondade do Senhor, ultrapassando os séculos, ultrapassando todas as gerações, chegou no momento em que Deus estava criando o ser humano lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, e com grande amor, com grande graça, Ele disse para o homem: aqui está a sua companheira, agora vocês vão viver aqui no jardim, e de tudo que existe você pode comer, você pode se alimentar, mas
da árvore da vida, do conhecimento da vida, do fruto da árvore do conhecimento da vida, esta você não vai mexer, esta você não vai comer. Mas do restante, tudo que você quiser, você pode fazer. Então Deus mostrou o seu amor e o seu carinho e deixou Adão e Eva na liberdade para viver este grande amor, para viver esta grande presença de Deus, porque o Senhor, diz a Bíblia, em todas as viradas do dia estava ali, chamando por Adão, chamando por Eva, conversando, dialogando, mostrando o seu amor, difundindo o seu carinho, dividindo este carinho para com aquele casal, aquele primeiro casal. E tudo era bênção, tudo era festa, tudo era alegria, tudo era paz, era tudo harmonia. Até que um dia, o diabo, não se contentando de ver a felicidade entre Adão e Eva, o diabo não se contentando em ver a comunhão que existia entre Criador e criatura, ele resolve interferir na vida de Adão e na vida de Eva, dizendo para Adão: Deus deu uma ordem para você, Deus pediu para você que você pudesse comer de todos os frutos, fazer o que você quisesse dentro do jardim, não foi isso? E Adão e Eva confirmaram: sim, de tudo que tem, podemos pegar, menos do fruto da árvore da vida. Foi quando então o diabo, com sua astúcia, disse para Adão e Eva: se vocês comerem deste fruto, vocês apenas vão ficar sabendo, vocês vão apenas tomar conhecimento de tudo o que existe, e vocês então saberão quem é Deus, vocês terão o mesmo conhecimento de Deus, vocês terão o mesmo raciocínio lógico que o teu Criador. Então por que não comer? Morrer vocês não vão, vocês vão apenas tomar conhecimento. E foi o suficiente para que o homem caísse nesta desobediência. E quando o homem caiu nesta desobediência, que comeu daquele fruto, abriu-se os seus olhos, abriu-se o seu entendimento, e o homem então começou a conhecer o que era bom e o que não era bom. O homem, melhor dizendo, começou a conhecer o que era pecado e o que não era pecado. Tanto que o Senhor, na virada do dia, claro que Deus sabia que tudo isso ia acontecer, né, irmãos? Mas fica na vontade do homem. O homem tem que ter o seu livre-arbítrio. O homem não é robô. O homem tem que escolher seu caminho. E Deus sabia que isso iria acontecer. Mas, deixando para que o livre-arbítrio de Adão e Eva entrasse também em atividade, Deus chegou a Adão numa certa tarde, procurando por eles, não encontraram. Foi quando então Adão respondeu que eles estavam escondidos porque estavam nus e estavam com vergonha. Então foi o pecado que entrou, foi o pecado que mexeu com toda aquela relação que existia entre Deus e o homem, toda aquela harmonia que existia foi alterada. E Deus então disse para Adão: vocês a partir de agora comerão com seus próprios esforços, e a partir de hoje vocês estão expulsos do jardim, estão expulsos do paraíso. E a Bíblia diz que Deus colocou anjos guardando os portões de entrada para que nada e ninguém pudesse mais entrar ali dentro. A bondade de Deus foi enorme, porque Deus poderia ter fulminado a sua criatura em virtude da desobediência, mas Deus ainda deu a oportunidade para que de geração em geração, para que de tempos em tempos, o homem pudesse vir a se arrepender dos seus pecados. E sempre Deus providenciou uma forma para que o homem se redimisse. Sempre Deus deu uma oportunidade para que o homem pudesse recompor a sua aliança com Deus. E todas as vezes que Deus fazia algo para trazer o homem de volta à sua presença, paulatinamente o homem voltava a pecar. Até que na dispensação que vivemos hoje, que é a sétima, a última, né? Que é a dispensação da graça, o Senhor Deus, ele percebendo que o homem já não tinha mais como viver
Deus então entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse e pudéssemos então ter o caminho da salvação. Mas o homem continua pecando, o homem continua errando, o homem continua destruindo a criação de Deus. E Deus, mais uma vez, com certeza, vai precisar intervir nesta humanidade pecaminosa, nesta humanidade que não tem mais como buscar. Estão buscando a deuses estranhos, estão buscando a lugares que Deus não se agrada, estão construindo os seus bezerros de ouro, estão construindo as suas imagens de escultura e fazendo delas os seus deuses, caminhando atrás dessas imagens, dessas esculturas, como se isso fosse perdoar pecados. Mas o único que perdoa pecado é Jesus Cristo através da morte e do seu sacrifício na cruz do Calvário. O amor de Deus, ele continua, mas o homem não consegue reconhecer. Por isso, amados irmãos, hoje nós estamos buscando a esse Deus. Estamos entregando mais uma vez para você, para nós, esta rica oportunidade. Para você provar e ver o quanto Deus é bom. Olha ao seu redor, olha o que Deus te oferece, olha a família que você tem, olha a estabilidade que você está. E ninguém consegue isso por suas próprias forças. Nós dependemos de Deus, irmãos. E é Deus quem nos dá, é Deus quem nos oferece as condições de nós conseguirmos tudo que nós temos no dia de hoje. Por isso, meu amado irmão, eu quero dizer para você que em Romanos capítulo de número 8 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, para nós estarmos recebendo este amor que Deus oferece, para que nós possamos estar livre da condenação futura que fatalmente virá sobre esta humanidade pecaminosa, desastrosa, para que nós possamos nos livrar de tudo isso, nós precisamos estar seguindo o Espírito Santo. E seguir segundo o Espírito Santo é estar de mãos dadas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não há salvação em outro nome, apenas em Jesus. Não adianta procurar em A e B, somente em Jesus. Mas nós que vivemos em Jesus Cristo, já temos esta promessa do Senhor que nenhuma condenação existe. Portanto, nós já somos libertos, nós já somos abençoados, nós já somos salvos desde que andemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Andar segundo o Espírito é andar segundo a vontade de Deus. Andar segundo a carne é andar segundo a vontade do homem. Precisamos então discernir, tomar este conhecimento e andar verdadeiramente na presença do nosso Pai. E quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós nos afastamos da presença de Deus, a palavra de Deus nos diz que se nós não voltarmos, se nós não reatarmos novamente a nossa aliança com Deus, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E quando se fala em morte, não estamos apenas falando da morte física, que é algo que vai acontecer com bons e com maus, com quem serve e com quem não serve a Deus. A morte é iminente para todos, é existente para todos. Mas quando a palavra de Deus diz que na desobediência e na falta de vontade de nos aproximarmos do Senhor, de nós não nos arrependermos, o custo disto é a morte. E esta morte é aquela morte espiritual onde nós vamos estar com certeza sendo lançados no lago de fogo e enxofre. E para que isso evite, para que isso não aconteça, nós precisamos estar na presença de Deus. Então, o pecado é a morte. Quando pecamos, o custo é a morte. Mas o Senhor nos dá, mais uma vez, uma válvula de escape. O dom gratuito de Deus, que você não paga nada, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, quando nós aceitamos este Deus e Senhor que veio à terra,
mostrar mais uma vez o seu grande amor por nós, um amor que nós não conseguimos imaginar, morrendo na cruz e sendo mais uma vez o Cordeiro imáculo para a nossa salvação. Aleluia! Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, para que a gente possa encerrar esta meditação, encerrar essa reflexão, que fique para nós Mateus 5,17. Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. Porque tudo o que passa disso é de procedência maligna. Então pense bem. Pense nesse grande amor que Deus ofereceu para mim, que Deus ofereceu para você. E aceite Jesus Cristo. Viva na sua graça e no seu amor. E tenha a certeza que você vai estar tendo uma vida plena, uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus, louvando e glorificando, e no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos estar juntos para glorificar e exaltar ao Pai e estar cantando no grande coral que vai ser ali no céu, louvores por toda a eternidade. Amém? Então que Deus abençoe, que nós possamos refletir um pouquinho neste grande amor do Pai, lembrarmos desses versículos que nós citamos, sabendo que Jesus Cristo está às portas e Ele está vindo buscar um povo fiel, zeloso e de boa obra que unidos estarão formando a igreja do arrebatamento. E este arrebatamento está mais perto do que eu e você estamos imaginando. Talvez o amanhã não chegue. Talvez o amanhã não apareça, porque Cristo vem e arrebata o teu povo. Mas não se esqueça que se Cristo não voltar amanhã, não voltar depois, não voltar ainda este ano, podemos nós perder nossa vida. E se nós perdermos a nossa vida, o arrebatamento chegou para nós, individualmente para nós. E se nós não estivermos inseridos neste texto, nestes versículos, nesta reflexão que nós estamos colocando hoje aqui, com certeza estaremos perdidos. Com certeza estaremos no lago de fogo e enxofre. Então, pense nisso. Vamos refazer nossa vida com Cristo, nossa aliança com o Senhor, ainda hoje. Porque amanhã, daqui 1 minuto, daqui 2, daqui 3, pode ser tarde demais. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A alegria está no ar. Um novo caminhar. Funções de Deus. Às vezes Deus não cessa o vento forte, mas te firma os pés na rocha. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas entra em seu barco para não permitir afundar. Às vezes Ele permite que o fardo seja mais pesado, mas aumenta a sua força, a força dos seus ombros. Lá na frente, Ele irá te mostrar que aquilo que tens vivido hoje era necessário para te fazer mais forte amanhã. Nunca haverá vitória sem luta, nem recompensa sem esforço. Então, lá na frente, irá ver que em todos os momentos Deus estava cuidando de você. Por isso que você sempre venceu. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8:22. A força do som. Do fundo do baú. Às vezes as lutas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sim, tá, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se
Ele faz tristeza se alegrar no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Às vezes as lutas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sinta, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se creres, tu verás a sua mão, verás a glória de Deus. Se Ele fez o sol parar no céu, Ele vai parar o céu que está em cima deste sol. Ele vai dizer pra noite se virá e amanhecer, pois só Ele faz tristeza se alegrar no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se Ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Se Ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isto é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus, que ainda tens um Deus. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. O título de hoje é Deus é Justo. Leitura bíblica, Sofonias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo-chave, Gênesis capítulo 18, versículo 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Uma rápida olhada nos meios de comunicação é suficiente para nos deixar tristes e abatidos diante das inúmeras notícias que mostram o crescimento da injustiça no mundo. Parece que não há limite para os que praticam, e com muita naturalidade, isso mina e amargura o coração dos que almejam a retidão. Mas ainda que encontremos isso nos jornais do dia, não há nada de novo nesta situação, pois o profeta Sofonias já a denunciava há mais de 2.500 anos. Porém, ele não se ajuntava aos que apenas lamentavam os fatos. Ele se agarrava na certeza de que, apesar de toda a injustiça reinante,
Deus era justo e agiria na hora certa. A leitura bíblica de hoje nos mostra que, na análise de Sofonias sobre a situação moral e religiosa de Jerusalém naquela época, Deus continuava agindo conforme seu caráter, mesmo que os líderes da nação, como os governantes, os juízes, os profetas e os sacerdotes, e também o povo em geral, fossem praticantes ferrenhos da injustiça. Isso pode ser aplicado à atualidade. Por mais que o mundo se afunde na maldade, Deus permanece justo e manifestará esta característica no momento adequado. O restante do capítulo 3 de Sofonias mostra que Deus, sendo fiel à sua palavra, fará justiça castigando o rebelde e honrando quem busca viver de forma íntegra. Assim, os que confiam no Senhor podem se alegrar mesmo em meio a estas lutas. Para os injustos, ele diz, em um grito de lamento pelo triste destino que os aguarda: ai da cidade opressora, versículo 1. Mas para os que esperam no Senhor, as palavras são de ânimo. Canta alegremente, versículo 14a. Então, diante das injustiças que nos cercam, tenhamos calma e fé. Aguardemos confiantes em Deus, o juiz de toda a terra, pois ele certamente agirá. Deus continua justo mesmo no meio da injustiça. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos mais uma vez nesse momento tão especial do programa Um Novo Caminhar. Chegamos no momento da Palavra de Deus e hoje nós queremos estar aqui mais uma vez entregando aquilo que Deus colocou em nossos corações, aquilo que Deus colocou em nossa mente para podermos estar aqui transmitindo
aos amados irmãos, onde mais uma vez vamos estar refletindo sobre a grandiosidade do nosso Pai, sobre o poder do nosso Deus, sobre as oportunidades que Ele oferece para cada um de nós, para que a gente possa encontrar o verdadeiro caminho da salvação. Esse é o objetivo do nosso programa. Desde o princípio, quando ele foi criado, nós temos sempre guardado em nosso coração que o principal foco é aquela mensagem que vem a trazer ensino e que vem a trazer Jesus Cristo como o único Salvador para a nossa vida, nos orientando a seguir este nome que é sobre todos os nomes. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, do seu sacrifício na cruz, a oportunidade que é oferecida para todos nós a vivermos, essa esperança gloriosa da salvação no nosso Pai. Eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, do Evangelho de Jesus, escrito por João, versos de número 66 até o verso de número 69. Verso 66 ao verso 69, onde a palavra de Deus nos diz desta forma: Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, simpatizantes da fé em Jesus Cristo, você que gosta, aprecia a palavra do nosso Pai, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus está mostrando aos seus seguidores, aos seus discípulos, aqueles que estavam junto dele naquele momento, a importância de seguir os seus passos, seguir após a sua mensagem, porque até então Jesus tinha dito muitas coisas. Jesus, na sua mensagem, estava falando sobre a multiplicação dos pães, estava falando sobre a Santa Ceia, falando que ele é o pão da vida, o pão que sustenta, o pão que transforma. E os discípulos e aquelas pessoas que estavam junto dele, ouvindo Jesus pregar a palavra do Pai, pregar o reino aqui na terra, começaram a dizer como é difícil ouvir um discurso desta forma. Ele não obriga, ele não exige, mas traz a mensagem com muita sabedoria e traz com muito poder. Então, a partir deste discurso, muitos deixaram de seguir os seus passos. Muitos começaram a se desertar de Jesus Cristo. Inclusive, os discípulos começaram também a sair, a deixar Jesus, a deixar os passos do Mestre. Por isso ele fez essa pergunta: quereis vós também retirar-vos? Ah, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que ouvem agora a nossa programação, será que nós também não estamos ouvindo Jesus falar para nós, se nós estamos também querendo retirar da sua presença? Será que as lutas desta vida, as dificuldades que nós passamos, não está fazendo com que o nosso coração se esfrie, com que a nossa fé se esfrie, a ponto de Jesus já começar a bater em nosso coração e perguntar: você vai querer também me abandonar? A nossa resposta precisa ser como a de Pedro: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Como deixar de seguir teus passos? Como deixar de seguir
ao Senhor, se só o Senhor pode perdoar os nossos pecados, purificar os nossos erros e nos levar ao céu, porque só o Senhor tem esta palavra de vida, esta palavra de salvação. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, quando a luta estiver forte, quando a luta estiver difícil, não desista. Dobre o seu joelho e converse com Deus. Não desista da sua caminhada. Dê mais uma oportunidade para você estar falando com Deus, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Não é a nossa liderança religiosa, a nossa liderança espiritual, que vai nos indicar o caminho para seguir ao Pai, para seguir ao céu. É Jesus Cristo. Não é A, B, C. Não é o santo, a santa, não é este, não é aquele, não é esta, não é aquela. Não, a palavra de Deus nos ensina e nos orienta que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, na cruz do Calvário, com o seu sofrimento. Somente Jesus Cristo pode realizar obra de tamanha envergadura em nossa vida, que é a obra da redenção, a obra da salvação, a obra, melhor dizendo, da purificação dos nossos pecados. Aleluia! A palavra de Deus nos diz, irmãos, que todo aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, vai ter a sua vida eterna, vai ter a sua vida eternizada no céu, glorificando ao Senhor. No mesmo Evangelho de João, capítulo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim, olha, aliás, João, capítulo de número 8, em verdade eu digo a todos vocês que aquele que guarda a minha palavra, este nunca vai ver a morte. Jesus aqui, ele está mostrando para nós que a palavra dele, a palavra revelada, a verdadeira palavra transcrita no Evangelho, é aquela palavra que gera em nós, amados irmãos, a vida eterna. A palavra de Cristo traz para nós a certeza da vida eterna, porque é ela quem nos orienta, é ela quem nos indica o caminho, é ela quem nos indica a única verdade que liberta e salva, é a palavra de Deus, revelada através do Filho Jesus Cristo. Aleluia! Jesus, ele veio ao mundo para que eu e você pudéssemos ter nele esta certeza de salvação. E através da Bíblia, através da sua palavra, através do seu evangelho, nós vamos encontrar a vida eterna, a certeza de que nós não iremos morrer. E esta morte aqui que João está relatando no capítulo 8 do Evangelho de Cristo, segundo as suas palavras, ele está falando sobre a morte, e esta morte é quando nós perdemos a nossa salvação. Então nós temos em Cristo o verdadeiro caminho de vida. E se nós não seguirmos a tua palavra, se nós não obedecermos a tua mensagem, se nós não obedecermos aquilo que ele nos orienta a fazer, nós vamos estar perdendo o nosso foco, vamos estar perdendo o nosso caminho e vamos estar deixando de ouvir a palavra de Deus, uma palavra que nos leva à vida e dando ouvidos, então, aquele que leva à morte, aquele que leva à perdição eterna. Vamos passar a ouvir a voz do diabo falando em nossos ouvidos para abandonarmos a Cristo. A luta é grande, mas a vitória vai ser maior se nós estivermos com Deus. A luta é grande, mas a vitória vai ser maior quando nossos pés estão firmados nesta rocha. Quem guarda a palavra do Senhor, amados irmãos, com certeza vai ter a vida eterna, vai ter a vida colocada na presença de Deus, e lá no céu vamos estar glorificando eternamente ao Senhor nosso Deus. E como nós podemos ter esta vida eterna? Como nós podemos nos livrar desta morte eterna, a saber, o lago de fogo? Como nós podemos seguir os passos de Jesus Cristo? Basta tão somente buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas nos é acrescentada. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos, irmãos. Quando nós servimos a Jesus Cristo,
Quando nós amamos a Jesus Cristo, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos ficar correndo atrás de milagre, nós não precisamos ficar correndo atrás de profeta, nós não precisamos ficar buscando as pessoas para falar de Deus para nós. Nós temos o próprio Cristo, nós temos a palavra, nós temos a Bíblia que nos orienta. Aleluia! O ministério profético, este terminou, este não existe mais, não existe profeta. João foi o último profeta que teve aqui na terra. A partir daí, o que existe é o dom de profecia. Nós não precisamos ficar procurando, ficar correndo pessoas que têm esse dom. Basta nós buscarmos a verdade na palavra de Deus. E quando nós acreditamos, quando nós buscamos a verdade na palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Pai, quando nós buscamos primeiramente ao Senhor, ao seu reino, a sua justiça, tudo vai ser acrescentado em nosso coração. E nós não precisamos ficar correndo atrás. Deus, na sua grandiosidade, na tua onisciência, Ele vai estar entregando para você. Afinal, a morte na cruz do Calvário foi uma revelação única de um amor que Ele tem por mim e por você. E este amor não é como um amor humano, um amor que hoje existe e amanhã acaba. É um amor perpétuo, é um amor eterno, é um amor contínuo, porque eu e você somos obras da sua mão, somos criatura, feituras da tua mão. Ele, quando nos fez, amados irmãos, assoprou as nossas narinas e colocou em nós o teu fôlego de vida. A vida dele foi transportada para nós, para que a gente pudesse andar, caminhar, seguir, sempre glorificando aquele que é o autor verdadeiro e único da nossa vida. Deus, Ele não poupou esforços, Ele não poupou o seu próprio Filho. Deus, Ele não poupou a sua generosidade, a sua graça e a sua misericórdia em meu e em seu favor. Aleluia! Então Deus, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, ao contrário, entregou para que ele fosse morto na cruz por cada um de nós, por todos nós. Como então, amados irmãos, não dará para nós essas coisas que ele tem prometido? Ele entregou o seu próprio Filho, ele fez-se homem, fez-se filho, veio ao mundo morrer para que eu e você tivéssemos a nossa salvação, a nossa esperança. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes entregou para que fosse morto na cruz do Calvário, com todo aquele sofrimento que você conhece através da palavra de Deus. Quanto sofrimento teve Jesus Cristo, quanta dor, quanto apanhar, quanto ser agredido. Isso foi por mim e foi por você. Essa dor que ele sofreu foi por mim e foi por você. Aleluia! E se ele sofreu tudo isso por nós, se ele padeceu tudo isso por nós, ele também não vai entregar no seu amor e na sua graça, por sua misericórdia, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós estamos buscando para encontrar em Cristo a vida eterna, irmão. Tudo isso depende de uma única coisa: fidelidade. Quando somos fiéis ao Senhor, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós agradecemos, quando nós evangelizamos, quando nós pregamos, quando nós louvamos ao Senhor Jesus, nós estamos mostrando a nossa fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é mais do que fiel a nós, amados irmãos, porque a nossa fidelidade é falha. Hoje prometemos e amanhã deixamos de cumprir, mas aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai entregar. Depende única e exclusivamente de mim e de você. Precisamos seguir os seus passos, precisamos abraçar a sua causa, precisamos viver a todo momento com Jesus Cristo, e todas as coisas através desta fidelidade, deste amor, dessa sinceridade de nós para com Deus. Ele vai estar entregando para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Aquele que não toma a sua cruz, aquele que não segue os passos do Senhor, o próprio Cristo disse que você não é digno de mim.
Então, quando chegar essa luta, quando chegar essa dificuldade que você está enfrentando, quando chegar um desemprego, ainda assim acredite no Senhor. Saiba que o Senhor tem todo o controle em todos os momentos, em todos os nossos dias de vida. Ele está no controle. Se nós estamos passando por uma prova, é porque Ele quer nos purificar, Ele quer aumentar a nossa fé. Deus não dá prova maior do que nós podemos suportar. Deus não vai dar um cobertor menor do que o nosso corpo na época do frio. Deus não vai deixar de nos agasalhar nos nossos momentos de dor, tristeza. Ele vai nos cobrir, Ele vai nos amparar. Nós precisamos, amados irmãos, mesmo diante de tanta dor, de tanta luta, de tanta dificuldade, nós sabemos, vivemos num mundo hoje onde a luta e a tribulação é enorme. Não temos mais condições humanas de controlar toda a nossa situação, toda a nossa vida. Nós não somos semideus, não somos super-heróis. Nós precisamos de Deus em nossa vida, um Deus completo, um Deus total, um Deus que está olhando por você, que está carregando você no colo nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse Deus não te abandona. Esse Deus fez um rei comer capim, como você ouviu. Esse Deus fez uma mulher, uma simples mulher, ser digna de ser mãe do nosso Salvador. Isso é confiança. Isso é amor que esses homens, essas mulheres tiveram em Cristo. Daniel não foi destruído porque confiou no Senhor. Jonas não foi destruído porque confiou no Senhor. Pedro não foi destruído porque confiou no Senhor. E eles lutavam, irmãos. Eles enfrentavam as batalhas da vida. Eles enfrentavam reis, eles enfrentavam exércitos. Por amor a Jesus Cristo, por amor ao nosso Pai, por amor ao nosso Deus. Quantos morreram, quantos sofreram, quantos padeceram de morte terrível por amor à palavra de Deus. Pessoas eram lançadas vivas em arenas cheias de leões, eram devorados vivos, mas não negavam Jesus Cristo. E se lá tiveram seu corpo mutilado, na glória terão o direito de glorificar a Deus, de estar ao lado do Pai, com o corpo perfeito, com o corpo igual ao do Senhor, e é isso que nós precisamos buscar, irmãos. Se nós carregarmos a nossa cruz diante de todas essas lutas, com toda a nossa força, mesmo com lágrimas, mesmo com choro, mesmo com tristeza na alma, se nós carregarmos a nossa cruz, todas as coisas que nós precisamos, elas serão acrescentadas em nossa vida. Mas se nós abandonarmos, vamos ter que ouvir Jesus dizer: você não é digno de mim. Lança sobre ele, irmão. Coloque nas mãos do Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Jesus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Jesus, Ele não nos abandona em nenhum momento. E quando nós colocamos as nossas lutas, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, nós estamos trocando de fardo. Ele está carregando o nosso peso e dando para nós um fardo mais leve, um fardo mais suave, para que a gente possa seguir glorificando ao Pai. Aleluia! Deus, Ele não é injusto, irmãos. Deus, Ele não é um Deus carrasco, um Deus que está aí com um reio na mão, que está com uma pedra na mão para atirar contra nós quando nós pecamos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós caímos no chão, quando nós somos prostrados no chão pelo inimigo, se nós preservarmos a nossa força, Ele é fiel para estender a sua mão e nos ajudar a levantar, a nos ajudar a caminhar, a voltar novamente a estar vivo. Lembra-se do filho pródigo. Pense no filho pródigo, que com toda a sua rebeldia pediu a sua herança. Agora, com dinheiro na mão, com a herança do meu pai, eu posso viver e depender única e exclusivamente de mim. Vou viver a minha vida. E aquele jovem saiu, aquele jovem foi viver a sua vida. E você conhece, você sabe a história. Você sabe o que aconteceu com ele.
perdeu tudo, teve que comer comida de porcos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, tudo que ele tinha ele perdeu com a promiscuidade, até que um dia ele se arrependeu, caiu em si e viu que ele não podia depender de si só, que ele não era um super-herói, que ele não tinha força suficiente para viver a sua própria vida. Ele reconheceu que somente ao lado do Pai ele poderia continuar a sua vida. E foi quando ele, arrependido, regressou ao Pai. E o que o Pai fez? O abandonou? Lançou fora? Fechou a porta para que ele não entrasse? Ao contrário, abraçou aquele filho que estava perdido. Promoveu uma festa porque ele voltou para casa, porque ele regressou. É assim conosco, irmãos. Quando nós estamos caminhando e caímos um pecado, ainda assim Deus é conosco, Deus é misericórdia, Deus perdoa. Quando arrependido nós procuramos ao Senhor, e toda vez que um pecador se arrepende, a Bíblia diz que, como aquele pai, há festa no céu. Então vamos promover festa no céu, vamos viver Jesus, vamos aceitar Jesus, vamos pedir misericórdia de Jesus Cristo para que nós possamos provocar uma festa contínua no céu, porque nós, amados irmãos, não podemos nada por nós mesmos, somente através do nosso Pai, somente através de Jesus Cristo. O salmista disse no Salmo de número 62, a minha alma espera somente em Deus, porque é dele que vem a minha salvação. Já dissemos sobre isso. Somente Jesus salva. Somente Jesus perdoa. Somente Jesus transforma a nossa vida. Somente Jesus tem misericórdia que se renova a cada manhã, a cada novo dia, a cada instante em nossa vida. Faça como o salmista. Procure Jesus, descanse a tua alma no Senhor e acredite, confie que Ele tem tudo para entregar para você. Ele tem perdão, Ele tem uma família, Ele tem um trabalho, Ele tem a vida aqui na terra para você desfrutar a beleza que essa natureza nos oferece, a água, o alimento, o ar que respiramos. Ele tem tudo para entregar para você. Mas o maior de todos os presentes, a maior de todas as alegrias que uma pessoa que serve a Deus pode esperar, não é uma cura divina que é, sem dúvida alguma, gloriosa. É a salvação, irmãos. Morrer todo mundo vai, de um jeito ou de outro, por uma doença ou por outra, por um acidente ou por outro. Tudo digamos, desculpas porque a morte chegou, mas de uma forma ou de outra nós vamos ter que morrer. E a morte é o veículo que nos leva para a vida eterna. E para qual vida eterna nós estamos sendo levados agora? Aos braços de Cristo ou aos braços do diabo? Estamos indo para o céu ou estamos indo para o inferno? Aleluia! Precisamos fazer com que a nossa alma descanse no Senhor. Precisamos fazer com que a nossa alma espere esta salvação. E isso só vai ser possível quando nós firmarmos os nossos pés em Jesus Cristo. Não ficar com um pé no barco e um pé no mundo. Não ficar com um pé no céu e um pé no mundo. Não ficarmos em cima do muro. Quando estamos com um pé num lugar, um pé no outro, ou quando estamos em cima do muro, nós já estamos do lado inimigo. Nós já somos alimentos do inimigo. Nós precisamos estar firmemente pautados e firmados na palavra do Senhor. Deus de braços abertos está nos esperando, irmão. E quando nós nos firmamos em Cristo, quando nós colocamos nossa fé em ação, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo não suportando o peso, Jesus vai falar para nós aquilo que Paulo disse para a igreja em Roma. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem vai nos separar? Nem a morte vai separar você de Cristo. A morte vai te colocar ainda mais na presença do Senhor. Ah, amado irmão, minha amada irmã,
você que acompanha a programação Um Novo Caminhar nesta noite, você que está meditando comigo hoje na palavra de Deus. Não importa a situação, a condição que você está ou que nós estamos, irmãos, não importa. O que importa é nós termos um coração aberto para deixar Cristo viver em nossa vida. Muitas vezes as pessoas olham para nós e vê nós aqui na nossa humildade, nesse nosso jeito simples de ministrar a palavra do Senhor, e como a gente sempre diz, não temos eloquência, não temos a grandiosidade desses homens que estão aí fazendo sucesso na internet. Nós estamos de uma forma simples pregando a palavra de Deus, irmãos. De uma forma simples, com palavras humildes, com palavras até pobres, mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E quando nós nos propomos a pregar a palavra de Deus, quando nós nos propomos a ouvir a palavra de Deus, nós vamos estar abrindo esse grande caminho de nós estarmos vivendo na presença do Pai e indo para o céu. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos fechar as portas para o inimigo não entrar e não trabalhar em nossa vida. Então, irmãos, vamos deixar a palavra viva e eficaz estar presente em nosso coração, porque aí nós vamos fazer como Paulo disse: quem vai nos separar do amor de Cristo? Não tem força, não tem ninguém, não tem nada que pode nos separar quando nós estamos firmados na presença do Senhor Jesus. E a grande promessa, como eu já disse também, e vou aqui repetir para finalizar essa nossa mensagem de hoje, eu vou repetir aquilo que em 1 João, capítulo 2, verso de número 25, está escrito: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, ser feliz nesta vida, ter uma família, ter um trabalho, tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é fato de nós estarmos agradecendo a Deus. E nós devemos agradecer a Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer que o maior de todos os presentes é a nossa salvação. Lute por ela. Não perca a sua salvação agora que estamos aí prestes a terminar a nossa jornada aqui na Terra. Como eu estava dizendo, não é porque nós estamos aqui pregando, falando, ensinando, mostrando o caminho da salvação, mostrando o quanto é alegre e feliz estarmos na presença de Deus, como é gostoso nós estarmos mostrando o nosso coração sorridente, nossos lábios sorridentes. Muitas pessoas até pensam que nós não temos problemas na vida, mas nós somos mortais como qualquer outro. Lutamos contra problemas intermináveis a todos os dias, a todo momento em nossa vida. Mas em nenhum instante a minha casa tem desmoronado. Em nenhum instante a minha família tem abandonado ao Senhor. Em nenhum instante nós temos deixado de clamar ao nosso Deus. E Deus, por graça e misericórdia, amados irmãos, tem nos suportado nas suas mãos. Deus tem nos guardado. Não dá tempo de nós relatarmos os testemunhos que nós temos por estarmos na presença de Deus. Quantos milagres, quantas bênçãos a minha família recebeu, quantas bênçãos minha esposa recebeu, eu recebi, meus filhos receberam. Não dá tempo de contar, mas a vontade que eu tenho é de um dia colecionar todos esses testemunhos e colocar numa mensagem para mostrar o quanto Deus age na vida das pessoas que são fiéis e que guardam os seus mandamentos. Erramos? Claro que erramos. Pecamos? Claro que pecamos. Como eu disse, somos mortais, somos carne, temos um corpo imperfeito, uma mente imperfeita. Ainda dependemos da misericórdia do Pai. Mas se nós, através desta misericórdia, guardarmos a fé, resistirmos ao diabo, nós vamos ter o nosso corpo glorificado, transformado
Vamos ter o nosso corpo igual ao de Jesus. Vamos viver aonde Jesus está, porque Ele prometeu que foi preparar lugar para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos junto com Ele. Aleluia! Tudo isso vai ser bênção em nossa vida, se nós guardarmos a nossa fé e perseverarmos na presença do Pai. Amém, irmão? Então que Deus possa nos ensinar, possa nos ajudar a fazer com que esta promessa de vida eterna se cumpra em nosso coração. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite hoje. Se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor, se você esfriou na fé, se você deixou de ir à igreja, retorne para os caminhos do Pai. Volte a congregar. Volte a falar com Deus. É noite de salvação, é noite de transformação, é noite de mudança, é noite de fazer com que nosso coração se regozije, se alegre, para que também venha haver uma festa no céu. Então, viva Cristo, aceite Jesus, retorne aos caminhos do Pai e tenha certeza que Deus, na sua misericórdia, vai estar agora perdoando os seus pecados, os meus pecados, e escrevendo o meu e o seu nome no livro da vida, com uma caneta de ouro, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, para o dia do nosso encontro com Deus. Vamos ter que prestar contas ao Pai. A fatura, irmão, vai chegar, e quando ela chegar, ela tem que ser paga. Então que nós possamos estar na presença de Deus, glorificando e exaltando ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe e que esta palavra, que essa reflexão possa mudar o nosso comportamento diante de Deus e diante do Senhor. Então que Deus abençoe e que o Espírito de Deus possa continuar falando na sua vida e no seu coração. Literalmente nós não somos desse mundo e a Bíblia nos afirma isso. Nós somos estrangeiros em terras estranhas. Literalmente vai chegar o momento em que nós vamos voltar para casa. E esse povo que faz barulho, que às vezes incomoda vizinhos, que às vezes serve de chacota, vão ser procurados um dia. Quando houver o arrebatamento, muita gente vai procurar um irmão para uma reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Povo barulhento. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto oravam, e as crianças
crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando um irmão para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Eu quero ver a igreja. Onde está aquele povo? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Aquele povo foi-se embora pra Sião. Aleluia! Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, meus amados, aí está esse belíssimo louvor, né? Que cântico bonito, que mensagem que traz para nós também, ao nosso coração, esse louvor, né? Um louvor que nos exorta, um louvor que nos avisa que Jesus está voltando, né? E é assim que nós precisamos estar, sempre prontos, sempre preparados para estar aí recebendo o nosso direito, né? O nosso passaporte para estar morando no céu, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, vamos aí nos aproximando do final do nosso trabalho, do nosso programa dessa noite, né? Agradecendo a todos vocês que participaram conosco. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que receba a nossa eterna gratidão por mais uma programação, um novo caminhar que Ele proporcionou para nós nesta noite, né? Pedir a Deus que venha abençoar a cada lar, cada casa, cada família que está aí ouvindo, que abriu as portas para nós entrarmos e estarmos aí cultuando e adorando ao nosso Deus, né? Vamos orar pela Lourdes, vamos orar pela família dela, né? O Fábio, a Brenda, a Nilce, por toda a família da nossa irmã Mari. Vamos estar orando também. É ela que está com a mamãe hoje acompanhando a programação, né? Que bênção, que maravilha, né? Deus abençoe. Vamos orar pela mamãe dela. Fugiu o nome da mamãe agora, não lembro o nome da mãe da nossa irmã Mari, né? Tá sempre pedindo oração, mas agora no momento fugiu da minha mente, né? Se a irmã Mari quiser colocar aí,
nós vamos estar orando e citando o nome da mamãe dela, né? Mas elas estão juntas aí acompanhando a programação Um Novo Caminhar. Forte abraço, então, para ela. Vamos orar também pelo nosso irmão João Serdã. Vamos orar por ele, pela família dele, sempre pedindo oração. Nosso irmão presbítero André Fantini, também ele sempre pede oração para nós, sempre está conosco, compartilhando a nossa programação. Um abraço, André, para sua esposa. Deus abençoe seu filho. A nossa irmã Tereza Trevisan também. Nosso irmão Altamiro Mesquita e também o nosso irmão José Roberto Amado. Vamos estar orando em nome de Jesus, né? E queremos também nessa oração apresentar a nossa vida, a minha vida, né? O nosso trabalho, que nós temos feito aí com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Estamos aí fazendo esse trabalho há 9 anos, né? Já vamos aí caminhar para o 10º ano da programação Um Novo Caminhar. A partir de 2026, já vamos entrar no ano 10 da programação Um Novo Caminhar. E durante todo esse tempo, debaixo da graça, debaixo da vontade, da misericórdia de Deus, um trabalho sempre sendo feito com carinho, com amor, com dedicação e sempre com um sorriso nos lábios, apesar de todas as lutas que, como você, nós também enfrentamos, né? Então vamos orar em favor da nossa programação. Eu quero colocar também a minha esposa Silvia, que não fica à parte, ela não aparece nos nomes que estão aí rolando, né, nos comentários, mas ela está sempre do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando a fazer cada programa. Indiretamente, ela não aparece nas câmeras, não aparece nos textos, mas ela está aí nos ajudando em cada momento, dando-nos força, dando a sua ajuda, dando a sua ação, para que a gente também possa estar levando o programa Um Novo Caminhar no ar. Então, a minha esposa, que sempre esteve do meu lado, que sempre me amparou nessa jornada, um beijo no coração dela, o meu carinho e o meu agradecimento a ela. E, claro, né, aos meus filhos, o Mateus, a Caroline e o Daniel, que também sempre estão do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos dando força e cooperando conosco no que diz respeito ao trabalho da obra de Deus, né? Então, eu quero orar em favor de todos esses pedidos, que Deus possa, na sua misericórdia, estar abençoando. Quero orar por todos os municípios brasileiros, por todos os estados brasileiros, por todas as regiões do Brasil. Quero orar pelo nosso país, quero orar pelos nossos governantes, né, aqueles que têm nas mãos o destino da nossa nação através das leis. Que Deus venha abençoá-los. Quero orar pela paz mundial, pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel, que Deus venha fazer cessar tantas guerras, tantas violências, tantas agressões que existem, né? Que Deus venha colocar um ponto final em tantas violências, colocar um coração humano um pouco mais de paz, né? Que o homem deixe brotar nos seus corações um pouco mais de paz, porque a verdadeira paz, amados irmãos, não é aquela que se conquista sentado em um gabinete, com assinaturas através de caneta. A verdadeira paz é aquela que nós vamos conseguir através do sangue do Cordeiro, através de servir e amar a Jesus Cristo. Esta sim é a verdadeira paz. Amém? Graças a Deus, né? A nossa irmã Ivone Boaventura está pedindo aqui, olha, peço oração para minha sobrinha Maria Mônica, para o Kim, que é o esposo dela, que Deus abra as portas de um emprego para ela, e ela já agradece a nós pela oração e, claro, extensivo também ao nosso Deus, que com certeza vai estar abençoando a nossa irmã Ivone Boaventura, né? Graças a Deus. Vamos orar então, neste momento, você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está dentro do seu veículo, aonde você estiver. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e acreditar que Ele tem uma resposta para todas as nossas preocupações. Oremos ao nosso Pai. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma. Lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, é no nome de Jesus Cristo que neste momento, Pai, junto com toda a audiência, um novo caminhar, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. E venho nesta oração engrandecer e glorificar o Teu nome, te exaltar, ó Pai, Tu que vives e reina por todo sempre, o Senhor, meu Pai, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor, ó Pai, que tem nas mãos todo o poder para estar abençoando, perdoando, nos livrando. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançar a cada nome, cada pessoa, cada família aqui representada, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, de uma forma muito especial. Meu Deus, sabemos que nossas forças são insuficientes para alcançar, meu Pai, as nossas vitórias. Por isso, Senhor, eu clamo neste momento, venha ao nosso encontro, venha com Teu Espírito, Senhor, nos dar força, nos proteger, nos guardar. Venha, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, nos ajudar a caminhar neste mundo tão difícil, tão turbulento, neste mundo, Senhor, onde as coisas erradas acabam por prevalecer, mas nós não podemos aceitar o erro, não podemos aceitar o pecado, nós precisamos andar na Tua presença, Te exaltando e Te glorificando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar esta casa, este lar, esta família, Senhor, que abriu as portas para que a gente pudesse falar do Teu amor, para que juntos pudéssemos cultuar, pudéssemos compartilhar, que a gente pudesse, Senhor, interagir, conversando um com o outro. São amigos, meu Pai, que estão distantes, que nós não conhecemos, mas que temos guardado no nosso coração e que a todo momento está, Senhor, nos nossos lábios, em oração uns pelos outros. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar a minha casa, a minha família. Venha abençoar, meu Pai, a família de cada irmão e de cada irmã. Meu Deus, acima de tudo isso, Pai, eu peço, escreva o nosso nome no livro da vida, sela com o Teu sangue para o dia do nosso encontro com o Senhor, para quando nós formos prestar contas com o Senhor, para que a gente possa ouvir o Senhor dizer: vinde, bendito, vinde, bendita do meu Pai, para o reino, para o gozo eterno que te está preparado desde a fundação do mundo. Deus de amor, Deus de graça, em tudo isso nós Te exaltamos, em tudo isso nós Te glorificamos, porque nós não somos merecedores, mas através do Teu Filho Jesus, nós temos a alegria de poder dizer que somos herdeiros deste reino maravilhoso. Em nome de Jesus, ó Pai, fica comigo, abençoa, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, abençoa, Senhor, que a nossa oração seja agora colocada na salva dos santos e no momento certo, no momento oportuno, que o Senhor venha entregar a bênção para cada um de nós, para cada um dos nossos irmãos internautas. É o meu pedido, é o meu agradecimento, em nome de Jesus, e Te louvo para todos sempre. Amém.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com essa oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na nossa programação Um Novo Caminhar. Queremos agradecer mais uma vez, né, ao nosso Deus Todo-Poderoso pela rica oportunidade que nos ofereceu de falarmos do teu amor, de louvarmos, de adorarmos a esse Deus maravilhoso. Ao nosso Senhor, muito obrigado. Que Deus receba o nosso eterno e contínuo agradecimento. E quero também agradecer a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco e compartilharam nossa programação com seus amigos, seus irmãos, seus familiares, né? Que Deus abençoe. Obrigado por você estar aí abrindo as portas da sua casa e deixando com que nós pudéssemos entrar e juntos passarmos esses minutos glorificando a Deus. Eu aqui, você aí, o Senhor em nosso meio e Deus sendo exaltado, Deus sendo glorificado. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que Deus possa recompensar grandemente você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco no próximo final de semana, quando vamos estar voltando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, de muita paz, de muito regozijo, de muita alegria, um sono bastante reconfortante. E final de semana, vamos à igreja, porque é na igreja que nós vamos estar adorando ainda mais, junto com os irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, se Jesus não voltar, semana que vem estamos juntos novamente glorificando e exaltando ao nosso Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, muita paz, muita alegria, é o que nós desejamos em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.